Olá, tudo bem? Eu sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista. Seja bem-vindo e bem-vindo a este 24º episódio do projeto Psicanálise Paralela. Se você tem acompanhado com a gente, você sabe aí que a gente está caminhando agora para o 5º episódio do texto Fragmento da Análise de um Caso de Histeria, publicado pelo Freud em 1905 e que está lá no volume 7 da obra dele. Nesse momento do projeto e do episódio, eu estou na parte de reflexão sobre o texto, porque eu fiz uma apresentação desse texto nos 4 últimos episódios, que foi o 20, 21, 22 e 23, e agora eu começo a refletir, a pensar nesse texto, né? Afinal de contas, até então eu só estava apresentando o material. Agora é a hora, sim, da gente poder refletir sobre ele. E aí, então, nesse episódio, no 24º, eu fico em função de levantar um conjunto de questões e reflexões a respeito desse texto. Eu ainda pretendo fazer na semana que vem um 25º episódio para poder articular as reflexões que eu estou fazendo aqui nesse momento com os outros episódios do projeto Psicanálise Paralela, porque eu sempre faço isso no material, mas como o texto do Freud é muito grande, é um texto de 100 páginas, eu acho que eu preciso de mais tempo para fazer isso. Tudo bem? Então, se você está acompanhando o material, se você tem acompanhado o projeto desde o começo, coloca aí nos comentários, olha, eu estou aqui, estou acompanhando desde o começo, para que eu tenha uma noção de quem está acompanhando desde o começo esse trabalho. Eu acho que é legal a gente ter essa conversa. Se você está chegando e está conhecendo o projeto nesse momento, começou nesse episódio ou em algum episódio próximo, deixa aí seu marcado na inscrição e seu sininho, porque volta e meia eu estou publicando. Eu vou fazer uma pausa de final de ano, mas toda quinta-feira, sim, eu estou publicando o material. Então eu devo começar a fazer isso de novo. Na hora que eu terminar agora o 24º e o 25º episódios agora, lá para o meio de janeiro para frente, eu já devo estar retornando com os episódios. Então, se der, tá chegando agora, deixa aí sua inscrição, marca o sininho para estar sempre recebendo, ou até na comunidade, que volta e meia deixa alguma coisa escrita lá. Se você já está acompanhando o material e sabe que o material é bom, deixa aí um gostei, porque isso ajuda muito a divulgar o projeto. Eu quero mesmo que ele possa ser divulgado para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Então, para a gente caminhar nesse episódio, o que eu fiz? Eu fui destacando um conjunto de tópicos e categorias, conteúdos na leitura do texto e na apresentação dos episódios, porque tem muita coisa que a gente vai apresentando na hora, se dá conta, eu deixo anotado, e eu juntei isso dentro de um arquivo, né, que eu estou disponibilizando aí na descrição do vídeo. Esse arquivo permite com que eu e você possamos nos comunicar a respeito do texto, e eu acho que pode ajudar bastante. É um material que agora eu acho que ele já está com o máximo de informação possível, assim, tem várias coisas que obviamente eu deixei passar, mas aqui eu acho que ele já está bem robusto para a gente poder estudar e discutir. Então, ele também provavelmente deve te servir para fazer outros estudos a respeito do caso de Dora e para caminhar também no estudo na obra do Freud. Eu acho que por conta disso, a gente tem uma condição de fazer uma reflexão muito legal sobre o texto e sobre o lugar desse texto pensado em relação aos outros do Psicanálise Paralela. O que eu fiz então com esse material? Eu fui juntando esses tópicos, a partir do momento que eu fui desenvolvendo o texto. Esses tópicos inicialmente eram só norteadores. Depois disso, quando eu terminei a apresentação do último episódio, eu peguei esses tópicos e fui tentando organizar melhor em categorias. Não está tão bem organizado, porque precisaria de muito mais tempo para isso. Isso aqui é um trabalho para mais de mês em cima, só com o estudo do texto. Mas aí, depois disso, eu fui destacando do texto quais são as citações em que eu entendo que esse tópico está aparecendo. Eu fiz isso utilizando o texto na internet, porque a gente tem esse texto online lá no site freudonline.com.br. Eu acho que ajuda bastante, porque está toda a obra do Freud ali. Então, eu fui juntando isso. E, por fim, eu fiz uma organização dos tópicos de forma a ficar claro o que eu estou colocando aqui. Eu fiz essa organização considerando o seguinte: lá quando Freud começa a falar com os médicos que estão lendo o texto, que os médicos vão falar que a teoria dele é uma teoria psicológica. E ele comenta logo em seguida que não, que a teoria dele considera também os aspectos orgânicos, constitucionais, no sentido de que é uma teoria tanto psicológica quanto orgânica, porque o foco é de entender os aspectos orgânicos constitucionais dos sintomas, mas também o revestimento psíquico, a significação psíquica dos sintomas histéricos, que se dá por cima dos aspectos orgânicos, dos sintomas orgânicos. E aí, quando ele fala isso, ele diz assim: a teoria psicanalítica é uma teoria que considera aspectos psicológicos e orgânicos. A técnica realmente é uma técnica psicológica. E ele comenta um pouquinho depois dizendo que é importante, ele próprio entende que na etiologia
dos sintomas histéricos sempre está colocada juntamente com o aspecto psíquico, um aspecto orgânico, e os aspectos orgânicos estão relacionados às questões sexuais desse indivíduo, dessa pessoa. Quando ele chega no pós-fácil, ele fala da transferência e ali ele diz assim, que a transferência é uma exigência importante na teoria da técnica analítica. Eu estou deixando aqui, eu vou colocar os trechinhos aqui para você ir acompanhando. É essa distinção que me interessou bastante, porque o Freud deixa claro como que a teoria dele considera aspectos orgânicos e psíquicos, portanto, uma teoria psicossomática com base sexual. Entretanto, a técnica é uma técnica psicológica porque considera processos psicológicos na hora da intervenção com o paciente. Por conta disso, eu organizei esse material dessa forma. Eu coloquei, então, nos primeiros tópicos, os aspectos que dizem respeito ao que seria a técnica dele, Freud relatando sua técnica. Ele vai falando da técnica, quais são os aspectos que ele vai colocando a respeito dela, as justificativas. Depois disso, eu falo das interpretações que ele fala. As interpretações dos sintomas, dos sonhos, das palavras, dos atos sintomáticos. E, por fim, eu coloquei os aspectos relacionados à etiologia da histeria, as concepções orgânicas, somáticas, que ele vai apresentando, a noção de complexo de Édipo, etc. Tá? Então, eu fiz essa distinção para ajudar a gente a pensar, porque no projeto que a gente está caminhando, a gente está no momento de pensar aspectos da teoria e da técnica, retomando aí o material do Freud. Eu fiz uma apresentação no episódio 19 do texto do Schedler sobre a eficácia da psicoterapia psicodinâmica, e aí, por conta disso, a gente está caminhando pela relação entre teoria e técnica, e aí, obviamente, o Freud é a base para a gente pensar isso. E aí, só para a gente ter uma noção geral, como é que de que se trata esse texto, né? É um texto que Freud escreveu em 1901, que foi o período posterior ao atendimento de Dora. Ele fez o tratamento entre 14 de outubro de 1900 e 31 de dezembro de 1900, foram 3 meses aí, que contabilizam, pelas minhas contas, entendendo que o Freud trabalhava 6 vezes por semana, de segunda a sábado, com 1 hora de atendimento, ele ali estava fazendo um trabalho de mais ou menos 70 sessões, então um trabalho longo que hoje, com a gente trabalhando com 1 sessão por semana, 4 sessões por mês, esse tratamento deve ter durado 1 ano e meio, se for considerar no tempo atual, né? Embora tenha psicanalistas que trabalhem 2 vezes por semana, aí seria 1 ano, algo assim. Mas aí o Freud caminhou nesse sentido. É um texto que está entre o texto da interpretação dos sonhos, que foi publicado em 1900, e o texto dos 3 ensaios sobre as teorias da sexualidade, que é de 1905, inclusive está no mesmo volume do texto atual, que é o volume 7. E nesse texto fica muito claro como Freud, tem um foco muito grande em apresentar como que a interpretação dos sonhos pode servir, funcionar, contribuir para a análise da histeria, esse é o primeiro aspecto, e o outro dele ir apresentando a sua teoria dos sintomas histéricos e da etiologia da histeria relacionada a aspectos sexuais e sexuais infantis. Para ele, no texto, os aspectos sexuais já estão dados como uma verdade universal, ele até usa essa expressão lá nas notas preliminares, e ao longo do texto ele vai falando como ele ainda está buscando provar a teoria de que os sintomas histéricos também estão relacionados a fantasias que têm relações com as perversões sexuais infantis ou com os elementos infantis. Isso aí, para ele está buscando provar. Eu coloquei até um tópico lá no final desse material com as 2 citações em que ele está falando desses 2 aspectos. Tudo bem? Um ponto que eu acho que vale a pena para a gente dar uma continuidade, entendendo essa diferença entre a teoria psicanalítica e a teoria da técnica psicanalítica, eu quero caminhar com essa distinção porque me interessa bastante, é o fato de que quando a gente escreve um caso clínico, a gente não está relatando exatamente tudo o que está acontecendo. Mais que isso, sempre que eu conto um conto, eu aumento um ponto, eu coloco sempre outros elementos, né? A gente nunca consegue ter um relato essencialmente igual ao vivenciado, até porque o vivenciado é muito mais complexo do ponto de vista das interferências e dos processos. O relato ele é sempre um recorte dos acontecimentos. Isso é importante também, mas essa é uma leitura que está muito mais clara no Lacan do que no Freud. No Freud, lá quando eu discuti o texto do Elogio da Psicanálise, que o Derrida e a Roudinesco estão discutindo sobre o Moisés e o monoteísmo de Freud,
com a questão do Yerushalmi, não sei se você viu, vou colocar aqui a referência desse episódio, ali os dois estão falando que o Freud faz uma diferença entre os dois tipos de realidade, uma realidade que aconteceu e uma realidade histórica, para mostrar que uma realidade histórica ela está associada ao que é narrado pelas pessoas e, portanto, entram aí as fantasias, as memórias, as construções e não somente o relato objetivo. No Lacan você encontra essa reflexão no texto das contribuições da psicanálise à criminologia, que é quando ele faz uma diferença entre uma verdade objetiva e uma verdade subjetiva. Mas ele não está falando de subjetivo no que diz respeito à subjetividade humana, e sim subjetividade no sentido do aspecto da linguagem, tá? No relato. Então é muito importante isso, porque quando Freud está narrando esse caso, a gente tem que colocar sempre uma questão de será que é isso mesmo? Quanto que ele que quis colocar dessa forma esse relato? Afinal de contas, na psicanálise desde Freud, a gente não trabalha pela via da transcrição ao pé da letra de tudo que é falado pelo paciente, diferentemente do que acontece nas terapias comportamentais, talvez na TCC também, que eles trabalham com a gravação do atendimento, a transcrição do atendimento, a discussão, a supervisão do profissional, às vezes sendo acompanhado, inclusive, pelo professor ali que está numa outra sala, mas que tem uma visão do setting terapêutico, né, do local do atendimento. É diferente da psicanálise, que a gente coloca o foco no que a pessoa está falando. Então, na psicanálise, o que está em questão é sempre o que se fala disso. Mas isso coloca sempre questões porque a gente começa a pensar o quão fiel o relato é dos acontecimentos que se colocaram de fato. Isso, para mim, vale a pena a gente pensar, porque o Freud foi construindo o seu texto em função da sua vontade de apresentar algumas coisas para a gente. Ele dividiu o texto em 4 partes. Nessas 4 partes, a primeira são as notas preliminares, que ele está falando sobre a sua motivação em estar publicando esse material, o problema de que o caso não está completo, foram só 3 meses ao invés de ter sido mais próximo de 1 ano, que é o que ele queria. Algumas coisas não foram colocadas à prova pelos colegas, mas ele mesmo assim queria publicar. Ele fala dessa relação entre o caso estar aí sendo apresentado por conta do seu interesse de falar sobre a interpretação dos sonhos, de seu valor ali, fala das dificuldades de outras questões que vão aparecendo, como a questão transferencial, que ele só vai discutir no pós-fácil. Então ele vai fazendo aí uma apresentação preliminar do texto. Depois ele entra no quadro clínico, espaço no qual ele começa a falar sobre o caso de Dora, né? Assim, qual é o contexto de Dora. Ele até fala, tomando aqui o item 4, né, que eu coloquei, está lá na página 3 do material, de como que o Freud buscaria ter um material mais pormenorizado possível, né, dizendo que ele busca saber toda a biografia do paciente e a história da sua doença. E essa biografia e a história da doença não importa de onde vem, o importante é que se tenha. Tanto que boa parte do conteúdo que foi narrado no começo foi passado pelo pai de Dora e não por Dora. Então Freud tinha ali um interesse em saber o máximo de informações possíveis do que tinha acontecido, independentemente de onde essas informações estavam vindo. Tanto que essas informações vieram do pai, vieram de Dora, mas também vieram do próprio Freud interpretando, porque na medida em que ele interpreta e a paciente confirma, eu vou falar isso melhor daqui a pouco, ele entende que aquilo aconteceu e é isso mesmo. Então isso também vira material e informação para ele. Então tudo vai se juntando como material para o Freud. Então já tem um aspecto aí da obstinação dele em completar as lacunas, né? O Freud se coloca como um historiador, como um arqueólogo tentando descobrir o máximo de coisas. Isso até vira uma coisa meio policialesca, porque ele quer descobrir demais, né? Ele quer confirmar demais as coisas. Eu vou discutir um pouco mais à frente nesse episódio que eu estou agora. Então, por conta disso, ele vai desenvolvendo o quadro clínico, apresentando o contexto histórico de Dora, as relações familiares, os primeiros sintomas, os padecimentos dela, até chegar no momento atual, que seria o momento em que ele começa a atendê-la. Isso aí vai da página 15 até a 43, mais ou menos, do material. Depois disso, da 43 em diante, aí ele começa a falar das suas intervenções muito claramente. Esse momento, até o final do primeiro sonho, que é o tópico seguinte, ele fica intercalando constantemente a intervenção que ele fez com a justificativa teórica que ele está dando para fazer isso. Então ele faz uma intervenção, justifica dizendo que aquilo ali tinha a ver
com a concepção de sintoma. Ele faz outra intervenção, justifica dizendo que ali isso tem a ver com a noção de complacência somática. Ele faz outra intervenção e aí ele fala sobre a questão dos sonhos, ele faz outra e aí ele vai discutindo sobre os vários aspectos. Então é esse jogo de um aspecto clínico com um aspecto teórico de justificativa daquela intervenção. Obviamente, isso é pra gente, né? Ele tá ali tentando dar conta disso. É que nem a gente pegar aquele texto Filosofia da Composição, escrito pelo Edgar Allan Poe, no qual ele apresenta como ele foi entendendo suas reflexões para escrever a poesia O Corvo. Só que isso é interessante, né? Porque uma coisa é ele escrevendo a poesia O Corvo ali naquele momento mesmo de trabalho. Outra coisa é ele, num texto posterior, explicando os motivos pelos quais ele desenvolveu essa forma de organizar e de entender aquela poesia. Então, a posteriori, né? Então a gente fica sempre nessa linha de dúvida, né? O que aconteceu naquele momento mesmo que se escrevia, em que se atendia, e o que foi de fato que comparece na escrita comentando a poesia ou na escrita comentando o caso que fez ele pensar isso, né? Aí é a forma da gente construir os casos clínicos em psicanálise. Quando ele vai na parte do quadro clínico ainda, da página 43 até a 66 mais ou menos, ele vai mostrando um grosso de vários conceitos que ele está colocando ali, né? De, por exemplo, fazer a interpretação simbólica dos sintomas da afonia e da tosse de Dora, fazer uma explicação dos aspectos sexuais ali colocados, apresentando a noção das perversões sexuais, apontando que todo mundo tem suas perversões, que a neurose é o negativo da perversão. Ele vai chegando mais ao final falando sobre a diferença aí de duas hipóteses que ele se colocou que tem relação com o Édipo, seja o Édipo do ponto de vista normal, que é aquele do interesse pela pessoa do sexo oposto e ódio pela pessoa do mesmo sexo, mas também ele entra numa segunda hipótese que é o inverso disso, que é a hipótese do Édipo invertido, que é o interesse pela pessoa do mesmo sexo e o ódio pela pessoa do sexo oposto. Inclusive, esses dois assuntos ele discute melhor no texto do Egg-Weed. Então, nessa parte é o grosso da discussão dele sobre os sintomas, os aspectos sexuais, etc. Quando ele entra no tópico seguinte, que é o primeiro sonho, aí ele vai fazer o mesmo ponto da interpretação desse sonho, ele vai mostrar que Dora conhecia como interpretar, porque ele já tinha explicado isso, e ele vai ficar fazendo esse movimento também de Dora falando alguma das suas associações e ele fazendo comentários e intervenções a partir de uma certa leitura que ele tinha. E aí ele vai explicar o que é a interpretação dos sonhos, o que é um sonho para ele, que o sonho, tal como o sintoma, representa uma fantasia sexual. Ele vai distinguir o aspecto do propósito versus o sentido do sonho, para dizer assim, seria muito mais fácil se eu tivesse falado que o sonho realiza um propósito, qualquer tipo de propósito, uma vontade, um medo, uma preocupação daquele dia, qualquer coisa que tinha acontecido, um interesse, etc. Mas eu sustento a ideia de que, a minha tese, né, de que o sonho representa uma situação sexual, algum aspecto que está ligado com a questão sexual. Mais que isso, esse aspecto sexual está ligado à vida infantil. É isso que mobiliza o funcionamento, a produção de um sonho. E aí, quando ele fala disso, ele vai falando de por que ele está pensando isso. Ele vai desenvolvendo o primeiro sonho, a interpretação desse primeiro sonho, em função de justificar e de provar a sua teoria sobre a interpretação dos sonhos. Quando ele vai para o segundo sonho, ele já não faz mais nada disso, ele já vai direto ao assunto, porque ele já explicou tudo no primeiro sonho. O segundo sonho já é o momento que o Freud interpreta-o, mas já está no final, porque Dora já fala que vai encerrar a análise. E aí ele encerra o tópico do segundo sonho, vai para o pós-fácil, no qual ele discute sobre o valor desse tratamento, o valor da questão da interpretação dos sonhos no tratamento, a dificuldade no tratamento que se deve tanto à brevidade dele, quanto à presença das transferências no plural, porque ele entendia que cada vez que a transferência se manifesta como resistência, ela é uma nova transferência. Depois ele muda isso lá no texto da transferência, né, no amor transferencial, nos recomendações aos médicos e tal. E aí ele vai falar sobre o que é as transferências para ele, o que ele não trabalhou melhor no texto, que ele poderia trabalhar e assim por diante. Então essa é uma noção geral que a gente tem desse material.
Eu vou caminhar com você aqui a partir do sumário, só com os tópicos. Se você quiser, você vai mais nas referências que eu fui colocando, nos tópicos aqui do texto. Eu não vou fazer tanto isso agora, mas eu vou mais pelos conteúdos para a gente poder discutir algumas questões, porque eu acho que ajuda. Um primeiro ponto, eu acho que cabe essa distinção aí entre a teoria da técnica analítica de uma teoria psicanalítica. O que eu estou entendendo a partir da leitura do Freud aqui? A teoria psicanalítica é essa teoria que entende o funcionamento dos sonhos, a etiologia dos sintomas, que entende os aspectos sexuais que são orgânicos, né? O Freud só começa a falar das questões sexuais propriamente ditas quando ele começa a falar da complacência somática, para mostrar que um sintoma histérico é um sintoma que tem uma base orgânica por conta de, em algum momento, algo orgânico aconteceu e isso foi utilizado enquanto lucro para obter-se um ganho para o próprio paciente. Esse lucro é uma forma de revestimento psíquico que faz com que o sintoma adquira outros sentidos que não simplesmente o aspecto orgânico que está ali colocado. Isso é a base fundamental para entender a psicossomática com base sexual no Freud. Então, eu acho que é importante que a gente entenda isso, porque no que diz respeito à teoria, a teoria é todo esse modelo compreensivo que está ali colocado, que explica como as coisas acontecem, por que elas funcionam dessa maneira e assim por diante. Outra coisa é quando isso vai caminhando para a realização da técnica, porque ela vai virando uma outra forma de teoria. E, assim, não sei você, mas é a visão que eu estou construindo, lendo e pensando por outras questões, é como se o Freud estivesse construindo uma teoria da conversação analítica, uma teoria da interação no contexto da análise em função daquilo que é colocado pelo paciente. Então, tudo que o psicanalista escuta ali no contexto da clínica está sendo marcado tanto pela teoria psicanalítica, mas também por essa teoria da técnica que diz respeito às questões da transferência, mas também à associação livre, às lembranças, à regra de contiguidade, à interpretação dos sonhos ali naquele momento, as manifestações do inconsciente, tudo isso vai aparecendo enquanto um outro funcionamento no sentido de como intervir sobre isso na técnica, né? Então acho que essa distinção é bem interessante. Eu então comecei por essa via. Vamos lá então caminhando no material. No tópico 5, sobre objetivo do tratamento, interpretação dos sonhos e revelação das transferências. Eu coloquei esse material próximo para mostrar como que a noção de inconsciente no Freud está muito evidente aqui. Ele não fica falando do inconsciente, mas o inconsciente está no texto inteiro. E é a noção de simbolismo, a noção de tradução, a noção de significação, todas elas apontam para esse movimento de fazer com que algo do inconsciente seja passado para a consciência. Esse é o objetivo do tratamento. Tanto que ele fala em um determinado momento sobre o objetivo, dizendo que o objetivo do tratamento é eliminar todos os sintomas do paciente. E esses sintomas são eliminados na medida em que todas as lacunas da memória, portanto, lacunas dos recalques, que os recalques deixaram, foram completadas, foram preenchidas. Ou seja, no tratamento vai se falando e tentando identificar quais que são as memórias que estão colocadas. O trabalho vai fazendo com que os esquecimentos sejam esclarecidos e, por consequência, o Freud entende dessa maneira, os sintomas são resolvidos. Então, quando ele vai falando disso, por que tem essa distinção entre um elemento consciente e um elemento inconsciente? Porque tudo que vai se falando no tratamento, seja sobre os sintomas, seja sobre os sonhos, seja sobre o que for, inclusive a transferência, apontam para um conteúdo que se manifesta na sessão, conteúdo manifesto, ou na vida do paciente, e o objetivo vai sendo o de seguir as linhas associativas do paciente e as interpretações do psicanalista para que se alcance as camadas mais profundas, que são as camadas inconscientes que estão colocadas ali. Portanto, trazendo essas camadas para a consciência. Se você pegar tanto a interpretação que o Freud fez dos sintomas de Dora, quanto dos sonhos de Dora, isso é muito evidente, tanto que ele faz, inclusive, essa caminhada dos tópicos. Por exemplo, quando ele pega o sintoma lá da tosse de Dora, ele vai no sentido de ir o mais primitivo na experiência de Dora com a questão da tosse,
a tosse enquanto algo que aconteceu num certo momento da vida dela, e como que essa tosse foi se desenvolvendo em termos das relações que ela foi construindo psiquicamente ao longo do tempo, até chegar na fantasia de sucção oral que o Freud interpreta, entendendo que Dora supunha que a senhora K estava fazendo sucção oral, sexo oral no pai dela, e isso colocava ela numa grande angústia diante dessa fantasia. Então ele vai pegando desde o sintoma da tosse até essa tosse passar a representar psiquicamente, ou seja, ser revestida psiquicamente por um sentido novo, por uma significação psicológica, por um sentido, e isso fazer com que ganhe outros funcionamentos no psiquismo. Uma outra coisa, quando ele pega o sintoma da afonia, né? Ele começa pelo aspecto da vivência contemporânea de Dora, da afonia, no sentido ali do que está acontecendo, até que ele vai lá interpretando até chegar ao ponto em que ele diz que a afonia de Dora diz respeito à presença e à ausência do Sr. K. Quando o Sr. K está longe, Dora perde a voz. Quando o Sr. K está perto, Dora recupera a voz e fica feliz, diferentemente a esposa do Sr. K, que é a Sra. K. Ele vai desdobrando essa afonia para pensar em outras épocas até chegar o momento que Dora subiu num momento numa montanha junto com a família e aí ali ela perdeu a voz. Isso era só um primeiro sintoma que era um sintoma orgânico, mas ao longo do tempo esse sintoma foi sendo revestido por um conjunto de significações psicológicas. E aí a gente vê a teoria psicossomática do Freud, que vai sendo trabalhada na terapia a partir de uma técnica psicológica, porque é uma técnica da memória, do resgate das lembranças, das interpretações simbólicas, etc. Tá dando para acompanhar aí? Coloca aí se tiver alguma dúvida, se quiser comentar a respeito. Então ele vai fazendo esse movimento tal como, por exemplo, nos sonhos. Pega lá no primeiro sonho e no segundo sonho, no finalzinho dos tópicos, ele vai falando como que teria acontecido esse sonho. Então o sonho, a camada superficial, ele diz, que é o conteúdo manifesto do sonho, é aquilo que a gente sonha, né? E que a gente relata por consequência, é uma fantasia de vingança contra o pai, porque ela sonha que o pai morreu. No segundo sonho, por exemplo, ela sonha que o pai morreu. Essa morte, por baixo dela, está a questão do seu ódio em relação ao Sr. K, por tê-la proposto o casamento a ela, e ela se incomoda. Abaixo disso está sua ternura pelo Sr. K, abaixo disso está seu amor pela Sra. K, que seria o mobilizador maior desse sonho, da produção desse sonho. Então Freud vai fazendo sempre esse movimento de ir da camada mais superficial à camada mais profunda, o que justifica a ideia que ele propõe de que sua psicanálise é uma psicologia profunda e que seu inconsciente é o consciente oculto, é o inconsciente profundo, é o inconsciente recalcado, etc. Tudo bem? Então, nesse sentido, acho que é legal da gente entender essa distinção e ela vai comparecendo em todos os pontos, porque dá a impressão que o Freud levou ao máximo todas as consequências possíveis dessa noção. Então, tudo que o paciente fala, tudo que ele traz, remete a essas questões, essa compreensão do inconsciente profundo. Então, por isso que eu estou falando aqui, né? Objetivo de tratamento, interpretação, revelação das transferências, o tratamento vai sempre na mesma direção, a saber, tudo que é manifestado, tudo que é colocado, sintomas, sonhos, transferência, deve ser transposto do inconsciente para a consciência, para que o paciente tenha noção disso e, enfim, mude. E, enfim, aquilo se resolva. Então, é sempre nesse sentido. Tanto que em determinado momento ele fala, todo o tratamento vai no sentido de fazer com que as ideias inconscientes sejam transformadas, sejam traduzidas em ideias conscientes, pois o afeto ligado às ideias inconscientes é muito mais prejudicial que o afeto ligado às ideias conscientes. Então, Freud entendia muito claramente que existiam ideias inconscientes, mas essas ideias tinham que ser traduzidas a partir da narrativa em ideias conscientes. Então essa é a noção do inconsciente e da consciência. Tá dando para entender aí, né? A revelação das transferências é o mesmo, assim, o paciente está manifestando a transferência no contexto da análise, o analista tem que virar para o paciente, no caso aqui da psicanálise freudiana, e falar, olha, você está transferindo a sua relação com o Sr. K para mim. Por que isso está acontecendo?
Ao fazer isso, o Freud entende que o paciente pode abandonar o conflito com o psicanalista e voltar-se para o real conflito que ele tem que resolver e tem que falar o que está se colocando. É diferente do manejo da transferência na clínica lacaniana, porque a proposta do Lacan não é uma proposta de revelação da transferência, é uma proposta de manejo, a transferência se mantém. A gente pode discutir isso com o texto Intervenção sobre a Transferência e com o próprio seminário, né, da transferência, que ele vai discutir melhor a respeito disso. E que é uma noção muito diferente da do Freud, porque o Freud continua na ideia de revelação, né, de tradução do inconsciente em inconsciente. Essa é a base. Quando eu for para o próximo episódio, eu vou discutir isso, porque o Freud continuou falando nisso até o final da sua vida, está lá no primeiro episódio do Psicanálise Paralela, num texto de 1940. Ele ainda está falando disso, tá? Continuando, eu coloco alguns outros aspectos, por exemplo, ele falando da indicação da regra da associação livre, da interpretação dos sonhos, né? Em 3 momentos do texto ele fala sobre isso. Primeiramente, lá nas notas preliminares, ele fala de que a técnica foi modificada, saiu da hipnose, lá dos estudos sobre a histeria, e agora ele pede para que o paciente fale livremente o que passa pela cabeça, que é a regra da associação livre. E quando ele vai falar na interpretação do primeiro sonho, ele já diz ali que Dora estava ciente de como funcionava a interpretação dos sonhos. Portanto, ele tinha explicado para ela que a interpretação dos sonhos visa sair do conteúdo manifesto, pegar as associações dos elementos, né, quebrando o sonho e falando o que associa cada um dos elementos, que o Freud pega as frases que Dora fala como se fossem partes do sonho, e aí Dora vai lembrando quais aspectos vêm ao seu pensamento. Portanto, a lembrança para o Freud é o aspecto essencial do trabalho, porque ele visa fazer com que as lembranças recalcadas voltem para a consciência. Continuando, eu coloquei um tópico chamado escuta, marcada por uma relação entre o machismo e uma tentativa de desconstrução desse machismo. Eu achei interessante isso porque tem até muito mais parte no texto, mas eu não encontrei porque eu fui usando algumas palavras-chave, né? E algumas não me ajudaram a encontrar, outras sim, que foi as que eu coloquei aqui. O Freud várias vezes mostra o quanto que ele é marcado por um machismo da sua época. Por exemplo, no momento que o Sr. K, na cena da loja, faz um assédio contra Dora e beija, o Freud entende que Dora tinha que se excitar diante daquela situação, Dora produz nojo, e o Freud fala, como assim? Se fosse uma pessoa normal, ela teria produzido excitação, por que ela produziu nojo ali? Sem considerar toda uma possível questão de que ela estava sendo assediada e ela se sentiu desconfortável com aquilo. Ele vai por uma outra via interpretativa, no sentido de que, ela tinha que ter essa excitação normal, de que 2, ela nesse sentido era uma histérica muito clássica ali produzida, e 3, ele ia interpretar a partir das questões das fantasias sexuais, e ele caminha pelas suas interpretações simbólicas. Um outro momento, por exemplo, ele começa a falar de Dora a partir daquele momento que ele discute sobre a questão da fantasia de sucção oral. Ele começa a falar com os médicos que estão lendo o texto, dizendo, olha, temos que falar sobre esses assuntos com as mulheres. Não adianta não falar. E é estranho um médico ficar com raiva ou incomodado com as perversões. E aí ele desenvolve a sua ideia sobre as perversões sexuais, né? Ele diz que temos que discutir sobre isso sim, mesmo a perversão que nós mais temos asco, que é o interesse de um homem por um outro homem, também é algo que temos que discutir, porque ela é algo normal na experiência humana, assim como teve um alto valor social na cultura grega, por exemplo. Então, você vê que ele tem um machismo, tem um estranhamento, mas ele está tentando desconstruir. Em determinados momentos, ele faz uma forçação de barra com Dora, no sentido de que Dora tinha que aceitar a relação com o Sr. K, porque esse era o melhor caminho. Ele fala de como que Dora fez uma vingança contra ele, encerrando o tratamento, diante do seu desejo, o desejo de Freud, em que aquele caso se encerrasse de maneira feliz, dela junto com o Sr. K. Então isso mostra como ele estava marcado por um conjunto de preconceitos, e a própria teoria também ia funcionando como preconceito na sua escuta ali, né? Na medida em que ele, muitas vezes, ao escutar a paciente, já estava de antemão utilizando sua teoria para poder escutar aquilo, embora também a gente veja as suas desconstruções ao longo do material. Ele fala sobre a emoção homossexual, ele fala sobre a importância de discutir a sexualidade. Para falar isso com as mulheres tem que se falar da forma séria, direta, sem ficar fazendo enrolações, né? Assim, enfim, ele coloca vários desses apontamentos que eu estou deixando aí também para a gente discutir. O outro ponto lá, que aí é sobre a questão
das lacunas, né? O Freud, do começo ao final do texto, mostra o quanto que ele estava preocupado em preencher as lacunas, completar todas essas lacunas, de realizar uma análise completa e de como que ele não conseguiu dar conta disso. Ele é insistente em falar como que ele não dá conta disso, né? Então, assim, ele estava obstinado em conseguir algumas coisas, mas também não conseguia fazer. E eu acho que isso é interessante porque isso mostra a sua proposta de preenchimento das lacunas, de chegar a uma análise completa, que a análise de Dora teria resolvido os sintomas, caso a análise fosse mais adiante, porque tinha que durar pelo menos 1 ano, e foram 3 meses, 70 sessões, um negócio imenso, né? Acho que esse é um ponto importante para a gente poder considerar, né? Quando Dora encerra o tratamento, ela estava dizendo que ela estava ali incomodada, né? Isso ela fala, ela encerra o tratamento no final do 2º sonho, do tópico do 2º sonho. E aí ela fala que ela ia esperar até o Natal, mas ela já não estava aguentando, porque os sintomas não melhoraram, não adiantava. E aí o Freud fala sobre isso, dizendo que não melhoraram porque a análise precisava de mais tempo, porque ele entendia que é preciso uma análise completa para conseguir melhorar a situação do paciente. Análise completa preenchendo todas as lacunas da memória do paciente. Então, para a gente ver como é que o Freud estava preso nisso e como ele insistia constantemente em falar sobre isso no texto. Um outro aspecto aí, o item 9, que eu acho bastante valioso, é o foco nas lembranças do paciente, porque tem tudo a ver com a ideia de inconsciente dele. E esse foco das lembranças traz vários aspectos. As lembranças que vêm da associação livre, a apresentação da regra de contiguidade, que eu coloquei no item 11 aí do material, a ideia de completar lacunas, concordar ou confessar e auxiliar na interpretação, no sentido de que ele fala várias vezes, você coloca lá lembrança, ele fala disso, ou lembrar, lembra, muitos momentos ele fala sobre isso, porque ele esperava que Dora pudesse lembrar algo que pudesse ajudá-lo na interpretação. Então ele tinha tanto Dora lembrando de alguma coisa na associação livre, tinha Freud interpretando e a lembrança de Dora confirmava a interpretação, ela lembrando algo ou ele falando algo, esperando que ela lembrasse, ele diz, ela não lembrou, ela tinha que lembrar, daqui a pouco ela lembrou, e aí, por exemplo, ele apresenta essa regra da contiguidade, que eu acho que é um ponto interessante. Eu coloquei no item 10 um tópico chamado exigências, requisitos e regras, porque é quando o Freud está falando aí de quais são as exigências, os requisitos e as regras que ele se impõe para poder caminhar na interpretação ou na análise de algum sintoma. Então ele vai caminhando dizendo, olha, aqui eu só não continuei porque eu aguardava alguma coisa, porque eu esperava, eu tinha uma determinada regra que tinha que ser colocada ali. Então se isso não acontecia, eu não estava satisfeito no meu trabalho. Então o Freud está ali obstinado em conseguir fazer essa análise completa e, portanto, utilizando de todas as ferramentas possíveis para isso. Enquanto ele não chegava nisso, ele ia forçando para que isso acontecesse, né? A regra da contiguidade, quando ele começa a falar dela, diz o seguinte: sempre que, no momento que o paciente está falando algo, ou no momento que o psicanalista está falando algo, e naquele momento alguma outra lembrança vem imediatamente, mesmo que ela não tenha nada a ver conscientemente com a anterior, ela indica uma ligação de contiguidade, de proximidade. Tanto que ele fala assim, quando escrevemos a letra A e em seguida a letra B, significa que queremos escrever AB, ou seja, ligar uma coisa na outra. E ele utilizava a regra de contiguidade para provar o que ele estava entendendo e pensando sobre o caso. Dora falou de algo, ele então pergunta um ponto, ela fala, não me lembro, mas me veio isso aqui. Aí ele vai lá e entende que existe uma ligação entre esses pontos e isso amplia o processo da análise na medida em que outros conteúdos vão sendo colocados. É basicamente a compreensão da associação livre, né? Aquilo que eu lembro, a partir do momento que se fala de alguma coisa, que eu falo ou você fala, que algo se produz, serve como um elemento novo no funcionamento da análise, que é a regra de contiguidade. Aí eu coloquei no tópico seguinte, que é o 12, a questão de como que o Freud entende que uma certa confirmação se colocou. Por exemplo, ele está falando algo de Dora, ele está explicando um sintoma, ou explicando uma parte do sonho, ou perguntando algo, etc. Diante disso, Dora vai confirmar ou não, enfim. É em função da resposta que Dora dá para ele que ele entende que é um sim ou não. Só que para o Freud, tudo vira sim. Por quê? Quando ele fala algo, olha, esse sintoma se deu por causa de tal situação, e Dora diz, sim, eu entendo, é isso mesmo?
ele diz assim que ela confirma, que ela admite, que ela assume. Mas quando ela diz não, o Freud fala, provavelmente isso diz respeito a um recalque que está colocado e, portanto, um elemento inconsciente está colocado. O que ela lembrou imediatamente depois diz respeito à confirmação, prova que ela estava dizendo um sim no inconsciente. Então percebe a diferença entre consciente e inconsciente? Existem duas instâncias funcionando aí, e as duas falam, né? Ou as duas se manifestam na fala. Então ela diz que não, ele entende, e isso é algo recalcado. A lembrança que vem pela regra de contiguidade confirma pelo inconsciente. Ou ela diz que não, mas ela fala de um sonho. O sonho é a confirmação daquilo que ele estava dizendo para ela. Então perceba, isso virou inclusive uma crítica muito grande aos psicanalistas, que é assim, com a psicanálise tudo se define no seguinte: cara, eu ganho, coroa, você perde. Ou seja, a interpretação do psicanalista está sempre correta. Porque se o paciente diz que sim, ela está correta. Se o paciente diz que não, é um recalque. Portanto, está correta. Tem alguma coisa inconsciente que não foi colocada. Se o paciente lembra algo, mesmo que não tenha uma relação direta, também é uma confirmação inconsciente. Portanto, também está correto o psicanalista. Então, não tem como a interpretação do psicanalista estar errada, né? Com a leitura lacaniana, a gente guinou por outra via aí, porque foi pela via discursiva. Mas aqui no Freud, perceba aí, com uma técnica da conversação no contexto da análise, né? É uma técnica comunicacional, uma técnica de interação ali colocada. O paciente falou que sim, falou que não. Eu estou aqui pensando o que ele está falando, escutando o que ele está dizendo em função de ser uma confirmação consciente ou inconsciente, da regra de contiguidade, da representação de sonho, etc., né? Então acho que esse é outro ponto aí para a gente considerar. Ele fala lá, quando eu coloco o tópico 13, sobre a concepção dele de que uma censura muito forte em relação a alguém significa que é uma censura contra si próprio. Então perceba outro elemento aí importante, porque ao mesmo tempo fala da questão da censura, né, mas também fala sobre como trabalhar na técnica, ali no Freud, né, na psicanálise clássica. Um paciente que está censurando muito o outro, isso também aponta para as censuras que ele próprio se faz. Então o Freud volta, né? Qual é a sua questão aí? O que você tem a ver com isso? Que a gente associa aquela frase, né? Qual a sua responsabilidade diante da desordem da qual você se queixa? O problema é que esse tipo de intervenção, que é muito comum no Freud e na psicanálise clássica, mas também na leitura que muitos psicanalistas lacanianos fizeram, misturando Freud com Lacan, acaba que a psicanálise vai tendo um caminho meio policialesco, né? Não sei se você está percebendo isso. Porque o psicanalista está sempre certo, o paciente está sempre errado, o paciente sempre tem que admitir, ele sempre está confessando alguma coisa, né? Se ele tem uma censura, a censura é contra si próprio. O psicanalista fica numa função meio policial com esse paciente. E essa é uma questão para a gente pensar, e ela é decorrente da forma como Freud trabalhava. Tem até uma frase do Mário Quintana que ele diz, né? A psicanálise é um trabalho em que o bandido se dá conta de que ele próprio produziu e que ele próprio é o culpado pela situação. Então, perceba aí como que uma outra pessoa entendeu o que é a proposta psicanalítica e vai muito bem por esse caminho, se a gente pensar pela via freudiana, né? Principalmente, e pela reverberação da compreensão freudiana sobre as leituras lacanianas, por exemplo. Depois disso, eu coloquei um tópico chamado da confrontação em relação à questão da identificação. É um tópico que eu coloquei os ecomapas e os genogramas que eu fiz, que são os mapas das relações, mostrando como que o Freud, em vários momentos, foram 4 ou 5 momentos, um deles eu não fiz o genograma, mas nos outros eu fiz, ele fez vários momentos dizendo que Dora se identificava com alguma das relações que ela estava falando no contexto da análise. Por exemplo, com a governanta, com a prima mais velha, com a senhora K, com a outra governanta. Então, Dora se identificava com essas pessoas e agia conforme elas. E isso servia para o Freud, na leitura dele, para mostrar que o sintoma que ela estava produzindo tinha a ver com o fato de que ela estava identificada com essa pessoa numa outra relação e agindo como tal. Para ele, então, a ideia era elucidar essa identificação para que ela pudesse modificar seu sintoma e seu comportamento. Estou colocando aí para você fazer sua leitura caso te interesse. No 15, eu estou falando aí das intenções, né?
quando ele fala da intenção, as diferenças entre a intenção consciente e a intenção consciente, o lucro primário e o lucro secundário, o motivo da doença e a possibilidade do adoecer, ele apresenta tudo isso quando ele vai discutindo a questão das motivações de Dora. Ele fala, existe uma diferença entre a intenção consciente e inconsciente. Todos os sintomas são fundados pela intenção, mas a gente se confunde muito em achar que adianta falar para a pessoa, para com isso porque isso é você, é uma vontade sua, você pode mudar. Ele fala, não, é uma intenção, mas essa intenção não é consciente, essa intenção é inconsciente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a pessoa se dar conta dessa intenção inconsciente. E para isso a gente precisa de um trabalho com ela, para ela construir isso. Na psicanálise clássica, a gente chama isso de fazer com que o sintoma ou o comportamento saia de uma visão egocintônica, ou seja, o ego se apropria dele, para uma visão egodistônica. O ego não quer ele mais. Já que o ego não quer ele mais, a gente pode tratar. Enquanto o ego se apropria do sintoma e pega para si, não dá para fazer nada. E é nesse ponto que ele vai falar da diferença entre o motivo da doença e a possibilidade de adoecer. Ele vai falando, né? O motivo da doença está sempre inserido ali. Toda a doença psíquica, né? O motivo da doença é sempre obter um lucro. Qual que é isso? É fazer com que, indo para a doença, eu evite um problema, eu reduza, eu poupe energia em termos de uma operação psíquica. Poupando energia com a doença, eu não preciso resolver o conflito, só que eu passo a viver em função da doença. Ele fala, o lucro secundário é quando eu começo a utilizar essa doença, é quando a pessoa começa, o lucro secundário, e aí ele fala, o lucro secundário é quando a pessoa começa a utilizar dessa doença para se afirmar na vida. Então perceba aí os dois lucros. O primeiro lucro, que é o primário, que é o motivo da doença, está na nota de rodapé, inclusive eu coloquei as citações aqui no material, tá? O lucro primário é o fato de que, diante de um conflito psíquico, obviamente esse conflito psíquico pode estar relacionado a eventos relacionais, né, eventos externos, mas diante disso produz-se um conflito psíquico com o qual o paciente não dá conta de resolver. Então, ele produz uma doença. Essa doença é uma fuga, porque ele não está dando conta de resolver o conflito. O conflito, portanto, permanece, mas a pessoa começa a viver na doença. É a doença que vai permitir, na análise, a gente entender qual que é o conflito. Só que, com o tempo, a pessoa, depois que produz essa doença, essa histeria, ela começa a se dar conta de que ela pode tirar proveito dessa histeria. Entende? E aí, ela começa a usar a doença para se afirmar na vida, que é o ganho secundário. A gente vê a pessoa falando, não vou mudar mesmo, não dá certo, minha vida é isso mesmo, porque ela já capturou isso para si e transformou isso num modo de identidade de vida, né? Esses são os pontos que ele vai discutir aqui, que eu acho que vale a pena a gente pensar, que ainda nos serve, mas a partir de outras leituras, porque a leitura que o Freud tem aqui não é uma leitura voltada para a realidade externa só, é uma leitura que relaciona um conflito psíquico, portanto, um conflito entre as emoções, a culpabilidade, as dificuldades, diante dos eventos e das relações externas, tá? Caminhando um pouco mais já no item 16, ele fala sobre o pensamento hipervalente, que é um pensamento que é muito intenso, que ele tem uma carga muito grande, a pessoa não consegue abrir mão desse pensamento de jeito nenhum, e para ele a mesma coisa, né? O pensamento hipervalente, no caso de Dora, Dora estava ali o tempo todo brigando com o pai para que ele se afastasse da senhora K. Como Dora estava o tempo todo falando disso, só falava disso, não parava de falar disso nas sessões, o Freud entende, esse é um pensamento hipervalente, ele diz no texto. E para analisar um pensamento hipervalente, não adianta ficar batendo nele, a gente tem que ir para o outro lado. Qual que é o pensamento recalcado, inconsciente, que é mais frágil e que esse sim é eliminável, que a pessoa está protegendo com o pensamento hipervalente. Então, ao invés da gente ficar batendo no pensamento hipervalente, a gente procura o pensamento de fundo que está recalcado, que aí no caso de Dora, era o amor de Dora pelo Sr. K, que é a primeira hipótese que ele vai construindo. Diante do seu conflito com o Sr. K, do amor dela, mas ela foge disso, ela faz todo o movimento no sentido da ternura do pai, que é o primeiro sonho, na interpretação do Freud, e coloca todo o ódio dela em relação à senhora K. Essa é a primeira leitura baseada aí na ideia do Édipo normal, né? O amor pelo pai, o ódio pela mulher do pai. E aí ele vai falar dessa diferença
novamente tentando analisar o pensamento que está por trás, o pensamento que é inconsciente, porque o pensamento hipervalente, ele é reativo, ele é com um preconceito, ele não se quebra facilmente. A gente tem que ir para o outro lado do balanço, né? Tudo bem? Tá dando para acompanhar aí? E aí depois disso, eu coloquei vários tópicos falando finalmente sobre a questão do simbolismo, né? Que é quando o Freud apresenta o que é o simbolismo, a interpretação simbólica do sintoma, das palavras, dos sonhos, dos atos sintomáticos, etc. Então, tudo, essa é a inovação freudiana, né? A partir do momento que ele faz a distinção entre o consciente e o inconsciente é profundo, é oculto e é sexual, ele usa esse crivo para poder ler tudo, e aí você tem as interpretações simbólicas, que saem do manifesto para ir para esse profundo, né? Busca qual que é esse outro sentido. Só que aí é importante a gente lembrar, esse simbolismo não é o simbólico do Lévi-Strauss, no texto lá do Feiticeiro e Sua Magia. Não é o simbólico do Lacan, que é contemporâneo aí do Lévi-Strauss, que é esse simbólico estruturado na linguagem, estruturado como a linguagem, né? O conceito do simbólico, do inconsciente para o Lacan. O simbólico no Freud aqui é tudo pode ser representado, tudo pode ter um sentido oculto, uma outra representação. É nesse sentido que ele vai apresentar esse simbolismo, né? Então ele vai falar dos sonhos, ele vai falar dos atos sintomáticos, né? Aquilo que eu falei inicialmente lá da afonia, da tosse, né? Como ele interpreta a afonia? A afonia significa que por trás disso Dora tinha um interesse pelo Sr. K, mas aí quando o Sr. K estava distante, ela perdia a voz por conta do afastamento, quando ele se aproximava, ela estava interessada, e aí essa é a interpretação simbólica. Uma outra interpretação simbólica que ele começa a construir, já com as palavras, é quando Dora vai falar uma frase para ele, que é: meu pai é um homem de posses, meu pai é um homem de recursos, e aí o Freud escuta: meu pai é um homem sem posses, sem recursos. Portanto, simbolicamente compreensível como um homem impotente. E aí ele entra pela via sexual na discussão com Dora, que é aí que ele vai construir a interpretação da tosse de Dora como representando uma fantasia sexual de sucção oral da Sra. K no pai de Dora. Então perceba aí toda essa interpretação simbólica. A interpretação simbólica, portanto, e é isso que cingiu o Freud do Jung, é que, embora os dois trabalhassem com a noção da interpretação simbólica, do simbolismo, do sintoma ser um símbolo, o Jung não aceitava a ideia, a tese do aspecto sexual. Para o Jung, o sonho, o sintoma, etc., são símbolos que têm um propósito, um sentido, que é o que o Freud está querendo recusar aqui na sua apresentação, dizendo que eles têm um sentido e esse sentido é sexual. Tá? Então, por exemplo, tem uma outra situação que lá na interpretação dos sonhos, do primeiro sonho e do segundo sonho, o Freud vai pegando várias frases, né? Dora falou que no sonho ela estava buscando uma estação. Na lembrança relacionada ao dia a dia, ela disse que estava perguntando para a mãe onde estava a chave. Aí ela fala: uma chave talvez fique mais fácil de pensar. Agora, uma estação não poderia ser pensado como uma caixa? Uma caixa e uma mulher, isso parece mais próximo, porque o Sr. K tinha dado uma caixa de joias para Dora. Então uma caixa de joias não são as joias, é a caixa, é um invólucro, portanto, isso representa a genitália feminina. O Sr. K tinha dado uma representação da genitália para Dora, e aí Dora buscando a estação, isso faz uma referência a essa caixa. Mas a lembrança de Dora aponta para ela estar perguntando para a mãe sobre a chave. Onde está a chave? A chave para eu abrir ali a caixa onde estão as fotos, para lembrar da estação, do bosque, etc. E aí o Freud fala: onde está a caixa pode ser um equivalente de onde está a chave. Portanto, as duas frases dizem respeito às genitálias masculina, a chave que representa um pênis, portanto ali perceba aí o aspecto de ponta que entra, penetra, né, na caixa, e a caixa enquanto isso que recebe, que tem um espaço interno, etc., que aponta para o órgão genital feminino. Então, isso é a interpretação simbólica utilizando as palavras, os objetos, etc. Dora chega num certo momento, leva uma bolsinha que ela comprou, que era a bolsinha da moda, leva para sessão e ela fica, abre bolsa, fecha a bolsinha, coloca o dedo dentro, tira, abre, coloca o dedo dentro, etc. Freud observa isso, explica o que é um ato sintomático,
que é um ato que a gente faz repetidamente, sem se dar conta, e de que ele sempre tem um fundo sexual, só que em geral a pessoa não aceita isso, etc. A não ser que tenha uma explicação tranquila e ela aceita. E aí o Freud fala, isso aí aponta para uma representação de uma masturbação, e esse é o grande sintoma de Dora, porque Dora era uma masturbadora e, portanto, ela foi descobrindo a sexualidade muito cedo, etc., sempre apontando para uma leitura simbólica dos atos, das palavras, dos sintomas, dos sonhos, e aí a gente tem essa noção de simbolismo, que o Lacan rebate, porque para o Lacan o simbolismo, na verdade, está colocado enquanto simbólico na palavra. É a palavra que permite uma interpretação sexual. No Freud, tudo isso está bem misturado. O Lacan faz uma distinção que a gente pode discutir em outro momento. Então aí, passando essas interpretações, diferentes interpretações simbólicas que o Freud vai dando, ele até usa um termo que eu acho bem legal, porque isso vai encaminhando para o campo lacaniano, que é o termo reviravolta. Pode procurar no texto onde ele fala de reviravolta, ele está falando de reviravolta das palavras, duplo sentido das palavras. E eu acho legal porque ele diz, aqui essa palavra teve uma reviravolta, porque a palavra molhar, ela está relacionada tanto à excitação quanto ao nojo, porque relaciona a esses dois aspectos. A palavra joia remete a um outro aspecto. Então ele está pegando as palavras, embora ele esteja preso tanto na palavra quanto na imagem, ou melhor, no significado que essa palavra está remetida. Então essas duas coisas, por exemplo, a chave ela é pontiaguda, portanto aponta para o pênis, entende? Então essa relação o Freud vai construindo. Dê uma olhada aí nessa questão das interpretações. Lá no tópico 22, porque aí os anteriores são todos sobre as interpretações, ali eu já estou colocando como que o Freud vai falando que os sintomas e os sonhos, ambos, representam fantasias sexuais perversas. E aqui, se você for percebendo, é quando eu já estou começando a apresentar os aspectos da perversão sexual. Ele vai falando um pouco mais disso ao longo do seu material. E o foco do tratamento é identificando isso na medida do seu trabalho com a paciente, Eu coloquei depois conjecturas, prova e comprovação, porque isso ainda faz parte das intervenções do Freud, porque ele está buscando que a paciente possa confirmar e provar o que ele está dizendo. Como é que o Freud buscava as provas? Eu até falei no tópico acima sobre as confirmações. Esse aqui é bem parecido, mas que com foco na palavra comprovar e provar. Eu poderia ter colocado lá também. O Freud faz a interpretação e a paciente é ela que comprova. Então, diante da questão da ciência, por exemplo, a forma de comprovação para o Freud se dava pela via da experiência da pessoa fazendo a análise ou na sessão da pessoa confirmando o que ele estava dizendo. Se a paciente confirma o que está dizendo, isso vira uma comprovação. Isso produz uma questão, tem uma crítica muito forte à psicanálise clássica principalmente, que era de que os psicanalistas estavam criando memórias falsas dos pacientes. O Freud até comenta isso numa nota de rodapé, eu vou colocar aqui para você ver, dizendo assim, que no primeiro momento os pacientes não se lembram, mas depois eles acabam se lembrando e, portanto, confirmando a interpretação. Que é a mesma coisa do cara, eu ganho, coroa, você perde, Isso é uma questão porque quando você diz para o paciente, olha, você nunca passou por isso, imediatamente a pessoa pode recusar, mas pode ser que ela comece a buscar isso e até a produzir essas memórias. A nossa memória é muito dinâmica e ela pode produzir eventos. Inclusive, a gente muitas vezes tem memórias que não necessariamente a gente se lembra, mas a gente se lembra porque alguém disse pra gente, que um pai ou uma mãe falou, e a gente guarda isso. Então foi uma crítica que muitas pessoas, muitos profissionais da medicina até, fizeram aos psicanalistas, de que os psicanalistas estavam construindo memórias falsas nos pacientes. Eu acho que pela perspectiva lacaniana, a gente vai por um outro caminho. Mas como eu estou falando da psicanálise clássica, bem Freudão lá, de 1900, 1905, a gente vai por aqui. Embora eu ache que o Freud caminhou com essa proposta por muito tempo, até o final de sua vida. Na continuidade aqui, lá no ponto 25, eu coloquei a questão da transferência. Eu coloquei um pouco depois, porque aqui o Freud realmente fala das transferências só no final. Em outros momentos no texto, ao longo do quadro clínico, na interpretação do primeiro e segundo sonho, ele até cita uma outra vez a palavra transferência, remete a que Dora construiu uma transferência, mas ele realmente só fala disso apresentando um conceito, por exemplo, lá no pós-fácil. E aí por isso eu coloquei um pouco mais à frente aqui, nesse tópico 25, que é quando Freud fala do caso clínico, no pós-fácil, do valor dele, das dificuldades do tratamento,
embora tenha sido importante porque auxiliou a pensar a questão da interpretação dos sonhos, que claramente é o principal objetivo dele com esse caso. E aí depois ele fala das dificuldades, né, da brevidade do tratamento e da questão das transferências. E aí ele explica, né, uma primeira explicação do que são as transferências, ainda no plural, depois ele coloca no singular em termos da transferência, transferência positiva, transferência negativa, contra-transferência, etc. Mas nesse primeiro momento, transferências que são a reprodução de emoções ou fantasias infantis ou sexuais, né, que estão relacionadas, melhor dizendo, que comparecem conscientemente, só que substituídas de uma outra pessoa para a pessoa do médico, do analista. Então a transferência é isso que faz com que aquelas emoções ou fantasias que se tem em relação a uma determinada pessoa comparecem conscientemente na análise, mas em relação ao profissional. E aí o Freud fala que não deu conta de trabalhar com isso a tempo, que as transferências são uma exigência importante no que diz respeito à teoria da técnica analítica, mas que naquele momento não foi possível. E essa que seria a parte difícil do trabalho, porque enquanto o paciente está dando o seu material, o Freud fala, o paciente dá o texto, o paciente está ali falando. Isso é tranquilo, o problema é quando a transferência é produzida. E aí depois ele diz que os médicos podem achar, conversando com os médicos, né? Podem achar que isso só vai piorar o trabalho, só vai complicar o trabalho. Ele fala, não, o trabalho continua sendo o mesmo. O objetivo é revelar a transferência. E ele tem até uma parte, num dos parágrafos, em que ele fala assim, que o que cura o paciente não é o método, mas o médico. E é em função desse processo que se produz com o médico que alguma coisa acontece. Essa é a discussão do Lévi-Strauss, lá no episódio do Feiticeiro e Sua Magia, né, do Psicanálise Paralela. Depois eu vou falar isso no próximo episódio, que aí eu vou discutir articulando os textos. Mas aí o Freud fala disso, né, de que a psicanálise, ela, assim, em outras terapêuticas, a transferência também comparece, mas que a psicanálise, nela, por conta de como funciona o tratamento, as moções de ódio e hostis também se manifestam. E aí o psicanalista, ele não vai ficar numa postura de bondade com o paciente, ele vai fazer com que isso se trabalhe também. Ele vai pedir para que o paciente fale sobre isso, para que isso seja colocado na consciência. E ele fala, né, no que diz respeito à transferência, o psicanalista não a cria, mas ele a revela. Então esse é o objetivo de trabalhar com a transferência, que eu falei no começo desse episódio aqui, né, comparando com o objetivo do tratamento e com a interpretação dos sonhos e dos sintomas. Tudo isso vai no mesmo ponto de trazer para a consciência o que está latente, né, por trás do que é manifesto, a outra cena. Então ele começa a falar de como que a transferência foi comparecendo ao longo da análise, Endora transferindo a relação com o pai para a relação com Freud, a questão dos charutos, que todos ali fumavam, o pai, o Sr. K e Freud, de que em determinado momento Dora falou que queria encerrar a análise, e aí Freud naquela hora tinha que ter falado, eu estou vendo que você está transferindo algo do Sr. K para mim, como se alguma coisa estivesse aí. Será que você achou que eu estou agindo com você tal como ele age, etc. Então isso aí toca no ponto da transferência, né? Mas ele disse que não deu conta de lembrar, disse, né? Dora estava muito disposta a dar o que Freud estava pedindo e aí isso passou, né? Aí ele vai dando outros exemplos. No primeiro sonho, o fato de que ela acordou do sonho com um cheiro de fumaça, que ao longo da interpretação do sonho, Freud fala primeiro sobre a questão do beijo no Sr. K, porque era beijo com um homem que tinha fumado, portanto era um gosto de fumaça, etc. Mas aí depois ele fala isso também, pelo sonho ter comparecido aqui no contexto da análise, isso diz respeito à nossa relação, portanto ela fez uma transferência comigo. No outro sonho também, na situação de Dora querer andar sozinha, não aceitar a ajuda de um estranho para ir junto com ela. Então ele vai falando que as transferências estavam ali colocadas o tempo todo no contexto da análise, mas ele não conseguiu se dar conta disso. E o objetivo era ir revelando cada uma dessas transferências ou dos momentos da transferência, mas ele não fala nesse sentido, né? Mas das transferências, para que a paciente pudesse se dar conta do que realmente ela estava substituindo e entrar em contato com esse material realmente. Continuando aqui, eu já fui colocando os aspectos orgânicos que o Freud foi falando, né? A posição dele sobre os fundamentos orgânicos, lá no pós-fácil ele fala que nesse texto ele não falou muito sobre os aspectos constituintes orgânicos dos sintomas histéricos, embora eles sejam fundamentais. Então ele diz, eu falei da complacência somática,
falei das perversões sexuais, de como os aspectos orgânicos estão aí e são importantes na consideração da etiologia dos sintomas histéricos, né? Até coloquei depois outro tópico aqui, quando ele fala da etiologia da histeria e da questão dos sintomas histéricos e da masturbação. Num primeiro momento, nas notas preliminares, ele fala que ele e Breuer entendiam lá nos estudos sobre a histeria, era produzida por uma situação traumática, por um conflito na esfera emocional e, aí ele fala assim, e eu acrescentei posteriormente por uma comoção sexual. Então, ele acrescentou na compreensão da etiologia da histeria a questão da sexualidade. Com o Breuer, ele estava numa outra via, tanto que a cisão dele com o Breuer diz respeito a isso, a consideração das questões da sexualidade e da sexualidade infantil, né? Ele foi para uma outra via e o Breuer já não caminhou junto com ele. Inclusive, esse foi o ponto central que o Freud sustentou, né, por todo o seu percurso. Depois ele construiu a teoria da pulsão de morte e tal, mas ele sempre sustentou a questão da sexualidade como algo fundamental. Mas aí se a gente vai vendo, é da sexualidade, a questão da morte, das moções odientas, etc. Tudo isso são os pontos, mas nesse momento a sexualidade era o aspecto que o Freud estava obstinado em sustentar na sua apresentação. E quando ele vai falando depois dos sintomas de Dora, e pensando na etiologia dos sintomas de Dora, quando ele fala que Dora era uma chupadora de dedo, a fantasia de sucção oral, o catarro que ela tinha, que era uma leucorreia, né, que era um catarro genital, ele vai chegando à conclusão de que Dora era uma masturbadora por um conjunto de interpretações simbólicas, e ele fala: nesse caso, a etiologia da histeria diz respeito à masturbação infantil. E ele começa a falar se esse também não seria para todas as outras. Aí ele vai falando, né? Os sintomas histéricos são substitutos da masturbação infantil, no sentido de que há um desejo de que aquilo aconteça. Os sintomas dos doentes, os sintomas neuróticos, eles são a vida sexual do paciente. E nesse sentido, eles funcionam como substitutos da masturbação tão almejada. A cura da histeria acontece com um casamento e com uma vida sexual ativa. E se a histérica não tem isso no casamento, ela não fica satisfeita e os sintomas histéricos retornam. E aí a gente vê a marca de uma leitura machista, a gente vê a fantasia sexual, a interpretação simbólica, o aspecto infantil, tudo isso se articulando na compreensão dos sintomas histéricos e da etiologia da histeria. Então, perceba aí a reflexão que ele está colocando aqui, né? Depois, no tópico 29, eu já coloquei a questão da etiologia psicossexual da histeria e as perversões sexuais infantis, que é quando o Freud está falando desse aspecto de que não basta pensar a questão da sexualidade, essa sexualidade é uma sexualidade marcada pelos acontecimentos da infância que ficaram marcados e, portanto, são fundamentais aí. Então ele vai falar de como que a constituição psíquica é fundamental para pensar isso, tanto que ele coloca de Dora, né? De que Dora, ela tinha duas saídas no que diz respeito à situação da masturbação. Ou ela ia constituir uma relação de satisfação dos seus prazeres na vida adulta e, portanto, ia ter uma atitude quase perversa no ponto de vista de querer todos os prazeres possíveis, ou ela ia recalcar isso e produzir um conjunto de sintomas. E ele entende que Dora foi pela segunda via, produzindo sintomas a respeito disso, né? Depois eu coloquei no tópico 30 as duas concepções que ele tem do Édipo, embora ele não fale claramente na segunda, que é o Édipo, mas fica muito claro que ele está falando da inversão, que é o Édipo normal e o invertido, tá nas páginas 61 até 66 do texto. Então eu coloquei aqui como uma forma da gente entender as duas hipóteses que ele está colocando, que é uma hipótese de compreender os sintomas de Dora sendo constituídos a partir de um conjunto de relações estabelecidas a partir de um Édipo normal, que é esse Édipo padrão, e a segunda hipótese é a compreensão dos sintomas tomando por base a compreensão de um Édipo invertido em relação aos processos. Quando chega no Ego e o Id, que eu acho que é 1923, agora estou na dúvida, aí ele fala que o Édipo geralmente é falado de forma reduzida, mas é importante pensar o Édipo completo, que inclui tanto o Édipo normal quanto o invertido funcionando simultaneamente. Então, ele tem uma abertura para uma leitura muito mais sistêmica e sexual dos processos de constituição psíquica, né? E aí eu coloquei no tópico 31 a questão da validade universal, é o termo que ele utiliza, da etiologia psicossexual e
da busca dele pela validação do modelo infantil da formação dos sintomas. São 2 parágrafos dele falando sobre isso. Depois eu coloquei o genograma e o ecomapa que eu fiz nos episódios do 20 e 21 do projeto Psicanálise Paralela. Então, é esse o material. A princípio eu só estou apresentando o máximo de questões, né, para a gente poder pensar. Acho que se a gente pensar ali, o Freud, ele estava abrindo uma nova leitura sobre o sofrimento humano. Eu acho que isso é fundamental. Havia outras pessoas fazendo isso também, não é à toa que ele estuda junto com Charcot, ele constrói junto com Breuer, ele cita o Pierre Janet no seu material. Isso tudo mostra que não era só o Freud que estava pensando isso, e outras teorias estavam sendo desenvolvidas. Não é à toa que o próprio campo psicológico estava sendo colocado ali, né? O Wundt, por exemplo, já estava estudando psicologias coletivas, sociais, né, algo nesse sentido, né, no seu laboratório experimental. Se a gente pegar na história da psicologia, as teorias estruturalistas estavam ali se desenvolvendo nesse período também. Mas eu acho que o Freud traz algo importante porque ele está estudando o sofrimento, o padecimento e os sintomas histéricos, os sintomas das pessoas cuja etiologia não era puramente orgânica. E ele está fazendo um passo imenso aqui nessa proposta, né? Porque ele está dizendo que esses sintomas cuja etiologia não é identificada não diz respeito a uma intenção consciente da pessoa. Ela não é uma mentirosa, frajuta, enganadora. Não é uma pessoa que está aqui fazendo um teatro para você. A intenção é inconsciente. Eu estou apresentando uma outra novidade, uma outra possibilidade epistemológica para a gente conseguir fazer uma outra leitura desse processo. E eu estou tirando todas as consequências possíveis disso. Então, todo sintoma aponta para alguma coisa de fundo que a gente vai encontrar no trabalho da análise, a partir das associações livres, das regras que eu estou estabelecendo para fazer a escuta dessa pessoa e das interpretações que são confirmadas ou confirmadas ao longo do processo. Então, assim, é um passo muito grande. Eu acho que é um passo muito importante porque abriu o campo da própria psicossomática, né? E além disso, o Freud está trazendo outros aspectos, que é a busca da compreensão do sofrimento não focado no imediato somente, no que está acontecendo agora e na realidade externa, mas numa entendida realidade psíquica, que considera lembranças, portanto a memória, que considera os sonhos, que considera as trocas de palavras, que considera todos os processos, no Freud, psicológicos, que são manifestados pela pessoa. Então essa é uma leitura que sai de uma base orgânica, biomédica. Eu até falo disso no curso que tem aqui no YouTube também, chamado O Sintoma na Medicina, na Psicanálise e nas Psicologias. Nesse curso eu estou lá falando dos diferentes pontos de vista, do ponto de vista biomédico, do ponto de vista psicossomático, etc. Então eu acho que essa é uma distância muito grande que o Freud está dando em relação a essa outra leitura. E ele está tentando fazer tudo o possível para dar conta, só que ele fica obstinado com isso. Então ele começa a forçar com que essas interpretações sejam identificadas, sejam confirmadas, sejam comprovadas com o paciente. E aí a gente tem um problema, porque ele fica numa postura do Freud explica. Ele está ali o tempo todo explicando o que está acontecendo, chegando ao ponto, por exemplo, no segundo sonho, que Dora simplesmente vai dizendo assim, mas por que então que eu fiz isso? E aí o Freud explica. E ela fala, mas se eu fiz isso, então por que era aquilo? Ele vai lá e explica de novo. Então quem está trabalhando no processo é Freud, não Dora. Entende? Então essa questão é um grande problema aí, porque na medida em que ele estava tão tentado, tão obstinado a fazer com que aquilo fosse comprovado naquele trabalho, naquela análise, ele fica cego aos seus próprios preconceitos, porque a teoria nessa hora vira um grande preconceito, e ele deixa de escutar a paciente, ele deixa de ir pelas associações. Isso não significa, eu acho que esse é um ponto fundamental, isso não significa que a paciente não pudesse chegar a essas questões, que ela não pudesse falar que realmente havia questões sexuais, que os sintomas apontavam para masturbação infantil, que ela tinha dificuldades com a sua própria sexualidade, que havia nojo, entende? Tudo isso é passível de ser identificado, porque a gente começa a entrar nos níveis da nossa intimidade. Só que no momento que o Freud estava forçando isso, Dora estava ali simplesmente aceitando, produzindo seu tédio, sua falta de vontade de estar ali, produz a transferência, como ele disse, e vai embora. Então eu acho que esse é um ponto sagaz para a gente pensar assim,
que era uma certa obstinação do Freud ali, produzia um elemento de cegueira do psicanalista diante do paciente, pelo menos na leitura que eu estou tendo. Por isso que dá a impressão, pelo menos para mim, não sei para você, ao ler o caso, de que o Freud produz nesse texto a apresentação de uma teoria impressionante, né? Assim, do ponto de vista da compreensão do simbolismo, da sexualidade, das questões infantis, da complacência somática, do funcionamento das associações, da lembrança, dos sonhos, etc. Mas, tecnicamente, ele é fracassado. Tecnicamente, assim, você fica, nossa senhora, o que esse cara, acho que não era legal o que ele fez aqui, esse comentário não foi muito interessante, mas enfim, temos que pensar também em outra coisa. Esse texto é de 114 anos atrás, e a gente não está no nível de discussão que a gente tem hoje, né? Hoje eu posso discutir essas questões, eu não sei como é que ela era naquele tempo. Um psicanalista hoje, trabalhando da forma como o Freud estava fazendo nesse material, né? Nossa, isso é muito problema, a gente tem que pensar melhor. E eu acho que a própria teoria e a técnica avançaram bastante em relação ao que o Freud fazia, embora vários dos aspectos que ele está trazendo, a gente ainda continue se apropriando deles. Por exemplo, a associação livre, a ideia da regra de contiguidade, a ideia da importância dessas lembranças e tudo mais, continua fundamental. Só que a gente não fica, pelo menos eu espero que sim, e eu acho que esse é um ponto importante, numa posição policialesca com o paciente, de que o paciente tem que admitir, confessar, essas palavras aparecem muito, né? Confessar, admitir, assumir, porque parece que a gente está na posição de policial, né? Está não na posição de psicanalista, mas de policialista, e por conta disso a gente vai forçando o paciente a alcançar. Isso não é legal e eu acho que não é uma postura interessante. Outra coisa é você caminhar com o paciente de modo tal que ele alcance isso, que ele possa produzir essas interpretações, que ele chegue nisso, e eu acho que a leitura lacaniana possibilita ter essa noção aí, até por conta de que no Lacan a verdade não está escondida. Lembra aí o episódio da ciência e a verdade? A verdade não está por trás escondido, o saber não é uma ideia inconsciente que a gente tem que descobrir. A verdade se produz na fala, portanto, ela é a própria fala em funcionamento. Eu não preciso ficar forçando o paciente a ir para trás disso, né? Embora a gente veja ainda psicanalistas fazendo interpretações simbólicas, né, simbólicas do tipo freudiano, né? O paciente com um guarda-chuva grande, esse paciente está com a questão fálica. Uma coisa é o psicanalista fazer isso. Outra coisa é o psicanalista intervir de uma forma que equivoque, que ajude o paciente a colocar isso como questão, que faça o paciente perguntar sobre isso e se ele produzir algo sobre isso interessante, que ele possa construir essa relação consigo próprio. Então acho que são questões diferentes aí para a gente estar considerando. Então, em resumo, né, se a gente for parar para pensar, eu acho que esse texto ele mostra para a gente toda uma obstinação do Freud no que diz respeito a provar sua teoria, uma técnica que leva o paciente a uma situação de um fracasso e que exige que a gente repense essa técnica, como ela deve funcionar, e, por consequência, por esses dois aspectos, nos abre possibilidade de refletir sobre o desenvolvimento da teoria e da técnica ao longo do tempo, no tempo histórico mesmo, pensando assim, no tempo da passagem cronológica dos autores que foram produzindo, e, por consequência, pensar como que a técnica e a teoria se articulam hoje, né? Eu acho que é um caso legal para a gente poder fazer essas articulações. Eu estou aqui já pensando, desde que eu comecei a estudar esse caso, que é um texto que ele pode, por conta disso que a gente veio trabalhando, servir de articulação com vários dos outros que a gente tem no projeto Psicanálise Paralela, que é o que eu pretendo fazer no próximo episódio, que é o episódio 25. Então o próximo episódio continua sendo um episódio do texto do fragmento da análise de um caso de histeria, mas é um episódio para fazer uma reflexão articulando esse material que eu estou colocando hoje com os demais textos que eu apresentei no projeto, de modo tal que a gente possa pensar sobre questões teóricas, técnicas, institucionais, políticas, sociais, que a gente veio desenvolvendo até então. Eu acho que ele é um texto, seguindo Freud, um texto nodal na articulação do projeto, né? Eu acho que
Inclusive os episódios 24 e 25 são fundamentais aí para a gente articular esses pontos, tá bem? Espero que você tenha gostado, espero que esteja contribuindo para a sua reflexão, para o seu estudo, para a sua formação. A gente se encontra no próximo episódio. Dá uma lida no material que eu deixei disponível aí no link da descrição, tá? Coloca também, se for possível, seus comentários, suas questões. Se você é alguém que está acompanhando desde o começo, fala aí, vamos conversar sobre isso. O que você tem achado do projeto? Se você tem alguma questão sobre o texto, alguma dúvida, coloca, vamos debater. Eu faço questão de explicar textualmente nos comentários para que outras pessoas possam ler também. Os episódios estão grandes, mas eu acho que se a gente entender que é uma aula por semana, é bom, dá pra gente parar. Pensa aí como aquela aula do seu curso de estudos em psicanálise, de pensamento, de reflexão sobre o campo, tá bem? Se puder, deixa seu gostei, marca sua inscrição e o sininho, porque é muito importante, e compartilhe com as outras pessoas, porque ajuda bastante no trabalho que eu tô fazendo, tá certo? Um abraço, até a próxima semana no episódio 25 do Projeto Psicanálise Paralela e um bom estudo. Tchau, tchau!